Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que Deus possa nessa tarde falar ao nosso coração. Meus irmãos, a gente está já em algumas oportunidades meditando nesse texto. A primeira é Carta de João. E só como um resumo para os irmãos, para lhe situar, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1, João apresenta Jesus como Filho de Deus. Não como um fantasma, como queriam os mestres gnósticos da época, mas como um ser real que possuía corpo. E antes da sua ressurreição e depois da sua ressurreição, ele nunca deixou de ser Deus, nem deixou de ser homem. E o seu corpo era palpável, podia se tocar, podia se sentir o cheiro dele, podia se falar com ele. Ele não era um fantasma, nem um engodo. Ele existiu, é um personagem histórico, e João e os apóstolos contemplaram com os seus sentidos quem era Jesus Cristo. Do verso 5, até o versículo de número 2 do capítulo 2, João vai nos dar uma ordem: andem na luz, porque se vocês andarem em trevas, e leia-se, andar em trevas significa viver em pecado, você nunca viu, nem conheceu o Deus verdadeiro que ele conheceu. João conheceu e pôde apalpar, e pôde falar com ele. Do versículo 3 do capítulo 2, até o verso de número 11, João submete todos nós a dois testes: o teste da obediência e o teste do amor. Para o apóstolo sagrado, alguém só pode dizer que é convertido se obedece aos mandamentos de Deus, leia-se a palavra, e consegue amar a Deus e também aos irmãos. E ele submete todos os seus leitores a esses testes, dois testes. E na realidade, a carta ela é formada por três testes. Além do teste da obediência, além do teste do amor, existe o chamado teste doutrinário, que ele vai nos explicar no decorrer dessa carta. Ou seja, para que você seja salvo, você precisa aceitar a Cristo como Salvador e arrepender-se dos seus pecados. No texto que nós acabamos de ler, João dá uma paradinha nos testes. E interessante, o que ele vai fazer aqui, nessa porção que nós acabamos de ler. Do verso 12 até o verso de número 14, ele vai nos dar uma palavra de encorajamento. E do verso 15 até o verso de número 17, ele vai nos dar uma palavra de advertência. É sobre isso que nós vamos pensar nessa tarde. Uma palavra de encorajamento e uma palavra também de advertência. Depois de nos submeter a dois testes, João faz isso. Ou seja, ele interrompe a apresentação dos testes e dos critérios que poderia reconhecer um verdadeiro cristão, para exatamente dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de conforto aos seus leitores. É isso que ele faz inicialmente. Sabe por quê? João, ele é um pastor sábio, ou era um pastor sábio. E por que eu digo isso? Porque ele consegue temperar exortação com palavras de encorajamento. Não existe nenhum rebanho, irmãos, que consiga caminhar bem só levando cajadada. E João sabia disso muito bem. E depois dele exortar até de uma forma firme os seus leitores, ele passa agora a encorajá-los. E por que ele faz isso? Creio eu que você tem que lembrar o seguinte, que os falsos mestres, inseridos aqui no contexto das igrejas da Ásia Menor, os falsos mestres ensinavam que eles é que conheciam verdadeiramente a Deus, que eles é quem tinham revelação de Deus, ou seja, que eles pertenciam a uma classe superior de pessoas, ou seja, que era impossível para esses homens você conhecer a Deus sem conhecimento místico
e esotérico que eles possuíam, os falsos mestres. E além do mais, eles diziam que conheciam a Deus ou a Cristo, e ao mesmo tempo tinham uma vida imoral, pregando heresias e tendo consequentemente uma vida imoral. Ou seja, na realidade o conhecimento desses homens era falso. E isso, irmãos, podia entristecer a igreja. Por quê? Porque é muito triste você olhar para fora da igreja, ou até mesmo para dentro da igreja, e ver pessoas com falsos testemunhos se dizendo cristãos. Isso, sem dúvida alguma, desanima alguns, oprimem outros e escravizam alguns. Por que isso? Porque olhar para pessoas que se dizem cristãs e elas terem essas posturas fazia com que a igreja, irmãos, caminhasse com um certo fardo. E sabendo disso, João passa a encorajá-los. Porque tipo assim, imagine aqueles cristãos da Ásia Menor, pensando o seguinte: nós conhecemos Deus, tentamos viver de forma digna, e ainda somos exortados por falsos mestres, que ao contrário de nós, têm vida imoral, sabe? Pregam uma falsa doutrina e ainda dizem que são cristãos. Era como se ele dissesse: será que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Né? E por essa razão João começa a encorajá-los. Vamos para o verso de número 12 inicialmente. E do 12 ao 14 está a palavra de encorajamento. Olha o que João diz no verso 12: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. E ele começa, irmão, chamando toda a igreja de filhinhos. João está se dirigindo aqui a toda a congregação dos salvos, a toda a igreja de uma forma em geral. E como um pastor que ama as suas ovelhas, ele chama todos eles de filhinhos. E ele continua dizendo o seguinte: eu escrevo a vocês. Por quê, irmãos? Porque eu entendo que esse ponto para João era tão importante, que ele resolveu registrar. Normalmente palavras são facilmente esquecidas, mas quando se registra alguma coisa, e foi isso que João fez aqui, essas coisas se tornam permanentes. E João faz, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, questão de registrar essas palavras de encorajamento. No coração do apóstolo havia um desejo de que essas pessoas jamais esquecessem do que ele estava escrevendo. E esse ponto, irmãos, foi tão bem pensado por João, que 2000 anos atrás, mais ou menos, nós ainda estamos meditando sobre essas palavras registradas, que não foram esquecidas, do autor sagrado. É como se ele quisesse que o seu ensino fosse eternizado. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui no verso de número 12? Vocês sabem qual é a boa nova de Cristo? Vocês sabem, igreja, o que aconteceu com vocês? O pecado de vocês foi perdoado. É o que ele está nos dizendo aqui no verso 15. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Eu gostaria de lembrar a vocês de 2 registros das Escrituras. Primeiro, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 5. Quando o paralítico carregado por 4 amigos, né, vai até a casa onde Jesus estava e escuta o seguinte: filho, os teus pecados estão perdoados. Como também Lucas 7,48, quando aquela mulher pecadora, que entrou na casa de Simão, o fariseu, e ungiu os pés de Jesus, ouviu também as seguintes palavras: perdoado são os teus pecados. O que é que João está, irmãos, lembrando aqueles leitores iniciais dele? Ele está lembrando o seguinte: que Deus perdoa pecados de uma vez por todas. Os nossos pecados, eles são e estão sendo perdoados sempre, desde que você obedeça.
porque você é cristão, desde que você consiga demonstrar amor na sua vida. Essa verdade que eu estou dizendo aqui a você é clara e é real e é presente em sua vida. E isso, ou seja, o perdão dos pecados, não é por causa do conhecimento místico que nós temos, do conhecimento esotérico que nós temos. Nós não somos, irmãos, perdoados porque nós somos mais espirituais do que outros. Você não é perdoado porque você consegue orar 5 horas por dia. Você não é perdoado porque você consegue ir para um monte, fazer uma oração sozinho. Você não é perdoado por isso. Você é perdoado, irmãos, pelo sangue ou pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É isso que João está dizendo. Ou seja, o perdão dos pecados, ele não é reservado para uma classe especial de pessoas. Não, como queriam os falsos mestres. Ele relembra isso a nós. Nossos pecados, todos, já foram perdoados. Aí você me perguntaria, por quê? Ele responde, ainda no verso 12, por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, Deus perdoa pecados. Deus perdoou seus pecados, baseado não na sua família, não na sua conta bancária, não no tanto de teologia que você tem na mente. Não, Deus perdoa nossos pecados, baseado na morte expiatória de Jesus no Calvário. É isso que João está nos dizendo aqui. Ou seja, em outras palavras, o perdão não é merecimento nosso, é merecimento de Cristo. Nós só somos perdoados porque Cristo morreu de uma forma vicária, ou seja, substitutiva por nós. É por isso que nós somos perdoados. Nós não somos perdoados, irmãos, porque nós somos arminianos, ou porque nós somos calvinistas, ou porque nós pertencemos a Brasil para Cristo, ou porque pertencemos a metodista, ou porque pertencemos a presbiteriana. Não, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas nós somos perdoados porque Cristo morreu em nosso lugar. Então o merecimento é dele. Por essa razão nós somos perdoados. E mais, nós não alcançamos o perdão dos nossos pecados pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo no Calvário. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa tarde. Em Cristo, você é livre. Você não precisa mais mandar confeccionar uma cruz e na chamada Semana Santa, você fazer uma caminhada daqui para a Lagoa Seca, para que seus pecados sejam perdoados. A cruz do Calvário lhe perdoou de uma vez por todas. Você não tem que fazer caminhada a lugares santos, levando amuletos, colocando fitinhas, ou comprando camisas, né? Ou alguns nichos que são vendidos nesses lugares ditos santos, para que seus pecados sejam perdoados. Não. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, de uma vez por todas, cancelou toda a dívida de escrito de pecados que existia na sua conta. Você não deve nada. É isso que João está nos explicando aqui. Você é livre. Louvado seja Deus por isso. Verso 13, a parte A, e o verso 14, a parte B, nós vamos ler agora. A parte A do verso 13, olha o que nos diz. Pais, escrevo a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Verso 14, a parte B. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Irmãos, que classe de pessoas é essa aqui que ele chama de pais? Novamente eu relembro a você, ele está nos dando uma palavra de encorajamento. E agora aqui, de uma forma mais específica, as pessoas mais experientes da igreja, que ele chama de pais. E interessante, queridos, que nós não sabemos se esse povo aqui estava triste, mas parece que sim. Parece que as pessoas mais experientes da igreja da Ásia Menor, eles estavam desanimados, por pensarem o seguinte: nós não conhecemos a Deus de forma suficiente. Quem conhece a Deus de forma suficiente são esses iluminados, são esses falsos mestres. Ele não sabia que eram falsos, né? João é que diz a eles que eles eram falsos.
São esses que têm revelação fora do normal. Esses conhecem, mas nós não conhecemos. Veja como eles estavam, de uma certa forma, tristes, por conta dessas questões. E João, queridos, vai animá-los, porque eles estão cabisbaixo. João está aqui animando esse grupo de pessoas também, e diz uma coisa interessante: vocês o conhecem. E a prova disso, irmãos, é a relação experimental que essa igreja, mais particularmente essas pessoas mais experientes, elas tinham com Cristo. Ou seja, uma das maneiras mais evidentes que você demonstra que conhece a Deus, sabe qual é? O seu testemunho. O seu testemunho. Você é transformado, evidentemente, pelo que você conhece. Mas talvez você não tenha um oceano de conhecimento. Seu conhecimento seja restrito, seja pequeno. Mas mesmo através desse pequeno conhecimento que você tem, você consegue testemunhar acerca do que Cristo fez na sua vida. E é isso que João está dizendo para essa classe de pessoas. Eu gostaria aí, Gledson, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3. Vamos ler esse versículo, irmãos. Olha o que o versículo nos diz. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, irmãos, consiste em conhecer a Deus. E nós demonstramos que conhecemos a Deus na maneira como nós nos relacionamos com Ele e nos relacionamos com os demais. É testemunhando, irmãos, que nós dizemos aos outros que nós conhecemos a Cristo. Sabe por quê? Eu não consigo medir a sua fé. Não existe um feômetro. Sabe o que é isso? Um aparelho de medir fé. Você tem? Eu não tenho. A única maneira que eu posso ver que você verdadeiramente crê em Cristo é a maneira como você se comporta. E nessa epístola aqui, particularmente, parece que João diz o seguinte: quem é crente obedece os mandamentos, e quem é crente ama os irmãos. E ele via que isso acontecia na igreja da Ásia Menor. E ele dizia o seguinte, nas igrejas da Ásia Menor, e ele dizia para essa igreja: eu não tenho dúvida de que vocês são salvos. Meus amados irmãos, quem tem um certo tempo de vida cristã, quem se relaciona com Cristo há um certo tempo, de forma experimental, meus queridos, alerte para o que eu vou lhe dizer aqui. Você tem responsabilidade de alertar os mais novos na fé. A responsabilidade de dos mais experientes aqui da igreja, dos pastores, do presbítero, do corpo diaconal, dos irmãos que já têm uma certa caminhada, a sua responsabilidade é grande demais. Porque os recém-convertidos irão olhar para nós como modelos a ser seguidos. Como você se relaciona com os demais? Como você vive a sua vida cristã? É isso que João está querendo nos dizer aqui, irmãos. Certo? O que é que eu gostaria de pontuar aqui? Os lobos, os falsos ensinos, o perigo de flertar com o pecado, tudo isso nos assedia, irmãos, todos os dias. Eu gostaria de lembrar uma coisa, meus irmãos, eu estou vendo aqui muita criança. Daqui a pouco essas crianças que estão aí no braço, estão fazendo parte da nossa Jubrac. Não é verdade? E nós somos os responsáveis de passar o bastão para essas pessoas, para essas crianças que aí estão. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Você é o responsável de passar o bastão para essa nova geração que está seguindo. E João entendia isso. Ele está exortando aqueles mais antigos que não desanime, que continue firme, que continue testemunhando, sabe? Que não decreta ao falso ensino, a heresia. Continue zelando pela vida deles. Essa é a expectativa de João. Tipo assim, não se deixem abater. Não se deixem abater. Versículo de número 13, a parte B, e 14, a parte C. A parte B do 13 diz o seguinte:
do 13 que eu digo é do versículo, irmãos. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Parte C do verso 14. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Veja que declaração importante. João olhava para a juventude da Ásia Menor, não como pessoas irresponsáveis, não. Ele olhava para os jovens das igrejas da Ásia Menor e dizia o seguinte: jovens, vocês não vão vencer. Ele diz: vocês já venceram. Pelos méritos de Cristo, é verdade, mas vocês já venceram o maligno. Não porque vocês são fortes, não porque vocês são descolados, mas porque vocês estão firmados na palavra de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que esses jovens estavam em Cristo, e estando em Cristo, eu tenho comunhão com Ele, logo o maligno não nos toca. É isso que João está dizendo. Ele pode tentar, e ele irá tentar, várias vezes, mas se você tem comunhão com Cristo, com certeza você irá vencer. Não porque você é forte, não porque existe algo sobrenatural em você, inato de você, não, mas pelo fato de você se relacionar de forma, digamos assim, experimental com Cristo, com certeza você vencerá o maligno. Atente para o que eu vou dizer aqui, irmãos. Essa verdade de vencer o maligno, ela não só era uma verdade para os jovens, mas também para toda a igreja que ele chama de filhinhos, e para aquela classe mais, digamos, experiente, que ele chama de pais. A vitória dos cristãos sobre o maligno, ela é um fato consumado. Me permita dizer aqui, você não precisa, você que é cristão, de estar fazendo, irmãos, culto de libertação na sua casa. Pelo amor de Deus. Se você é cristão, e se sua família é cristã, para que culto de libertação em sua casa? Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade. E a verdade o quê? E a verdade o quê? Nós somos libertos pela palavra. A palavra nos libertou. Nós não precisamos mais de sexta-feira ir para uma igreja toda de branco. Nós não precisamos de amuletos. Nós não precisamos de sabonetes. Nós não precisamos de óleo ungido. Nós não precisamos ungir carro, ungir casa, ungir chave, orar por foto. Não, irmãos, nós já vencemos o maligno pelos méritos de Cristo. Agora a gente tem que demonstrar. E como é que alguém, seja jovem, seja a igreja de uma forma em geral, mostra ou demonstra que ela venceu o maligno? 3 provas. 3 provas. Primeira, essa pessoa não vive na prática do pecado. Se você já venceu o maligno, o pecado ele é um acidente na sua vida. Porque João capítulo 3, verso 8. Olha como João, irmãos, diz no verso 8 do capítulo 3 da carta dele. Olhe para lá. Olha o que ele diz: aquele que pratica o pecado, leia aí para dizer que eu sou um cara, leia, completa a frase, eu não quero completar não, está aí não? Tá não, desculpa, então vai ter que ser eu mesmo. Aquele que pratica o pecado, 3,8, não é isso não, 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Como é duro ouvir isso do apóstolo do amor, não é? Como ele era falado, era conhecido. Para João, aquele que vive na prática do pecado não é filho de Deus, não venceu o maligno. Segundo o teste, eles não são mais do maligno. Por quê? Porque eles não odeiam, como foi o caso de Caim. 1 João capítulo 3, verso 12. Meu irmão, talvez você nunca tenha matado alguém, eu faço votos que você nunca tenha feito isso. Mas às vezes, nós matamos as pessoas no coração, né?
Às vezes nós somos iguais em algumas coisas com o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa quando o pai ainda era vivo. Mas ele pediu a herança dele. Ele matou o pai ainda vivo. Há pessoas que matam pessoas dentro do coração, a pessoa ainda estando viva. Mata os pais, mata filho, mata irmãos, ainda estando vivo. E João está dizendo, se nós vencemos o maligno, primeiro, nós não vivemos na prática do pecado. Segundo, nós não odiamos. Capítulo 3, verso 12 dessa carta que nós estamos analisando. E terceiro, se você venceu o maligno, você é liberto do domínio e do poder que o maligno exerce no mundo. 1 João capítulo 2, verso 15, até o verso 17, que nós vamos ver agora. Vamos para ele? Verso 15 ao verso 17. Depois de dar uma palavra de encorajamento, João nos dá uma palavra de advertência. Olha, irmãos, sabe qual é o grande problema de alguns? É que às vezes nós chegamos a um patamar que a gente acha que não precisa mais ser aconselhado, nem exortado. A gente acha que a gente tem uma bagagem tão grande que a gente já não precisa mais ouvir ninguém. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa tarde. Se isso está acontecendo com você, o sinal de alerta está ligado. O sinal de alerta está ligado. Porque todos nós temos que sentar, ouvir. Nós temos que sentar, ser exortado. Mas mais do que isso, nós precisamos dar conta da nossa vida a alguém. Nós precisamos ter alguém que a gente possa se abrir. E esse alguém poder, juntamente conosco, nos dar um norte para decisões que a gente tem que tomar. Em outras palavras, nós precisamos ser pastoreados. Pastoreados. Quem me pastoreia é Jamerson. E eu pastoreio ele. Você sabia disso? Constantemente nós estamos abrindo nosso coração um para o outro. E pedindo conselhos um para o outro. E ouvindo um ao outro. Agora eu lhe pergunto, quem lhe pastoreia? Quem lhe pastoreia? Pense sobre isso. Nessa tarde e noite. Uma palavra de advertência. Verso 15 ao verso 17. João começa a dizer o seguinte. Verso 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos parar um pouquinho aqui. João faz aqui uma séria advertência. O amor que ele tem em mente aqui, quando ele diz não ame o mundo, sabe o que ele está querendo dizer? Não crie vínculos com o mundo. Não tenha comunhão íntima com o mundo. Não tenha uma devoção leal ao mundo. E eu vou daqui a pouco definir a que mundo João está se dirigindo aqui, ou se referindo aqui. Perceba que João, ele não está falando de um incidente, mas de um estilo de vida. Olhe, João aqui inicialmente não está pregando para incrédulo. O propósito da carta de João, da primeira carta de João, é mostrar para seus leitores que eles têm a vida eterna. Diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para demonstrar como ter a vida eterna. 1 João é diferente. Ele está dizendo que vocês já têm a vida eterna. É isso que ele está demonstrando aqui. Um fato interessante aqui. Verso 15. A primeira coisa a ser esclarecida, ao meu ver, a que mundo João está se referindo aqui. Que tipo de mundo ele está falando? Por que eu digo isso? No Novo Testamento, há 3 palavras para mundo. Eu vou dizer quais são. Atos 17, 24. Diz o seguinte: Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Nessa passagem aqui, mundo é o universo.
Nessa passagem aqui, mundo é o mundo físico. Não é a esse mundo que João está se referindo na sua epístola, no verso de número 15 que nós estamos lendo. Não é a esse tipo de mundo. Senão você ia sair daqui e você ia odiar a árvore, você ia odiar a lua, você ia odiar o sol, né? Não é a esse tipo de mundo que João está se referindo. Segundo, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aqui é a humanidade. A humanidade. Então, veja bem, há um primeiro mundo apresentado pela Bíblia, é o mundo físico, o universo. Há um segundo mundo apresentado pela Bíblia, é a humanidade. E há o terceiro mundo, que aparece aqui em 1 João 2,15, quando ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A que mundo, finalmente, João está se referindo? Eu vou lhe dizer. Há um sistema inimigo de Deus. Há um sistema que está corrompido pelo pecado. Eu vou definir daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. O que significa esse mundo, esse sistema? Preste atenção. É a sociedade pagã, com seus falsos valores. É a sociedade pagã, com sua falsa maneira de viver e com seus falsos deuses. Mundo que João está se referindo aqui, é exatamente a isso aqui. Há uma sociedade sem valores. Há uma sociedade sem limite. É a esse mundo que ele está dizendo aqui. E mundo para ele aqui é o sistema de Satanás, que se opõe a toda a obra de Cristo. Para ele chama isso de mundo. Ou seja, em outras palavras, é uma vida à parte de Deus, sem levar Deus em conta. Queridos, o que é mundo finalmente? O mundo é qualquer pessoa, qualquer relacionamento, qualquer estrutura social que não foram redimidos pela graça de Deus. É muito comum a gente ouvir o seguinte: fulano é um mundano. É triste dizer isso, né? Mas é verdade, porque a pessoa que não tem Cristo, ela não foi redimida pela graça de Deus. Então ela é uma pessoa mundana. Essa é uma verdade. Triste, mas é a realidade. É a isso, ou a esse tipo de gente, ou a esse tipo de sociedade que João está se relacionando aqui. Para o escritor sagrado, o amor ao mundo e o amor a Deus não podem coexistir no mesmo coração. Queridos, fique com raiva de mim não. Mas quando você lê a carta de João, essa carta aqui, João vai dizer que só existe duas classes de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. É muito dura essa carta, porque João divide a humanidade em duas classes de pessoas. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Ele é muito claro aqui nessa carta. Sabe por quê? Porque nesse assunto não há neutralidade. Ou seja, é impossível haver alguém vazio na alma. Interessante, a gente vai evangelizar, né? Normalmente a gente diz assim a uma pessoa: existe um vazio no seu coração. É mentira e é verdade. Vou dizer por que é mentira. Porque aquele coração não está vazio. Aquele coração, na realidade, ama o mundo. É verdade que há um vazio? Há, porque só Deus pode preencher completamente o vazio da alma. Mas todo coração, na realidade, está cheio. Ou ele está cheio do mundo, ou ele está cheio de Deus. Não existe neutralidade. Assim também como a filiação de alguém. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Essa é a grande realidade. Pense um pouquinho comigo aqui. Vá para o verso 16. Olha o que ele diz no verso 16. Porque tudo que há no mundo, ou seja, tudo que há nessa sociedade, nesse sistema, nas instituições corrompidas, no coração do homem, é isso que João está dizendo. Porque tudo que há nesse tipo de mundo aqui, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Interessante que ele divide em três classes, né?
de desejos aqui. Primeiro ele chama de concupiscência ou desejo da carne. O que significa isso? São as tentações, irmãos, que nos atacam de dentro para fora. São aqueles desejos sórdidos. Quem vive na carne ou nos desejos da carne, sabe como vive? Vive no império dos sentidos. É isso que João está dizendo aqui. Concupiscência ou desejo da carne é a vida dominada pelos desejos, com pouquíssimos respeitos sobre nós mesmos e sobre os outros, a ponto de nós usarmos as pessoas como objetos. Concupiscência da carne para o autor sagrado é exatamente isso. Por exemplo, é o diabo colocar na nossa mente que nós podemos ser felizes na família de outra pessoa. É para você, jovem, que está aqui. O diabo colocar na sua mente que você pode ser feliz num relacionamento que não tem Deus como alicerce. Concupiscência da carne. É aquela pessoa que vê alguma coisa e já deseja, mesmo que seja proibido para ela, mas ela quer. A concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. O que significa isso? O desejo dos olhos, de uma forma pecaminosa, ele inclui o amor pela beleza, separado do amor pela bondade. Não tem nada errado você achar alguém bonito, alguma coisa bela. O grande problema é você querer para você. Esse é que é o ponto aqui. A concupiscência dos olhos é o espírito de alguém que não pode ver nada sem desejá-lo. É isso que João está nos ensinando. É o espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas, que pode comprar com o dinheiro ou desfrutar com os olhos. Meus irmãos, a nossa sociedade vive presa, irmãos. Você sabe qual é o maior presídio do mundo? Eu vou lhe dizer qual é. Ele não tem grades. Ele não tem sentinelas. Não tem. Mas ele tem simplesmente nas suas portas, em letras garrafais, os seguintes dizeres: o presídio do querer. Há muita gente que pensa: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Concupiscência dos olhos. É aquela pessoa, irmãos, que não pode ver algo sem desejar para si, como símbolo de segurança. Ô irmãos, como a vida é curta, como a vida é dura, como a vida é incerta. Quem poderia dizer, irmãos, que hoje, há 16 dias nós estamos clamando pelo pastor Valberto, pela recuperação dele, porque Valberto tinha um tumor no cérebro. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Desfrute das coisas legítimas. Coloque seus olhos nas coisas de realmente valor. Porque aquilo que tem validade não vai lhe dar prazer. Nunca, irmão, você vai estar satisfeito se você é alguém que tem a concupiscência dos olhos. Por quê? Porque quem vive assim tenta encher com coisas, com pessoas e com atitudes um vazio que somente Deus pode preencher. Irmãos, a nossa sociedade é doente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou tentando comprar um carro para mim. Eu fui na Fiore essa semana. E o camarada me mostrou um Cronos 2025, 25. Mas eu olhando para o 2025 e ele tocando em mim. E dizendo: olha, o 2026 já está ali. Como que diz o seguinte: há algo melhor do que isso aqui para você. É o 2026, olhe para ele.
Ele é chamativo, ele é mais bonito, e é verdade, é mais bonito mesmo. Olhe para ele. A sociedade vive, queridos, dessa maneira. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo, mas ele é também a janela da nossa alma. Por gentileza aí, Gledson. Mateus 18, 9. Olha o que o texto diz. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e joga fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só olho, dos seus olhos, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Jesus não está falando de uma cirurgia literal, de maneira alguma. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele não está dizendo que a gente tem que fazer uma amputação física, mas que nós temos que enfrentar o pecado. O enfrentamento do pecado nosso tem que ser radical. Nós temos que deixar de colocar os olhos naquilo que verdadeiramente não tem valor. Deixa eu lhe dar um conselho aqui, talvez seja a sua realidade. Quem sabe você chegou aqui nessa tarde, já à noite, e você precisa extirpar hábitos, abandonar prazeres ilícitos. Talvez Deus lhe trouxe hoje aqui e está mandando você renunciar à amizade que lhe afaste de Deus, que leve você para caminhos que não são os caminhos do Senhor. O alerta de João para nós nessa noite é esse. Qual, pastor? A tentação deve ser cortada de forma abrupta. Sabe por quê? Se nós brincarmos com ela, é mortal. E meias medidas não servem. A cirurgia precisa ser radical. Eu não sei, irmãos, onde você tem colocado os seus olhos. Eu não sei para onde seu coração tem lhe inclinado. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que a exortação nessa noite para a minha vida, a partir de mim, é para que a gente tire os olhos dessas coisas. Sabe por quê? Sem nenhuma vacilação, há livros que a gente não tem que ler. Há filmes que nós não podemos assistir. Há sites que nós não podemos, irmãos, navegar por eles. Há conteúdos na internet que tem que ser extirpado de nossa vida, que tem que ser cortado. Laços sociais sinistros, nós temos que tirar da nossa vida. Mesmo, querido, de pessoas íntimas, tem que ser quebrado. A exortação para nós nessa tarde é exatamente essa aqui. Os hábitos venenosos têm que ser destruídos da nossa vida. Entenda uma coisa aqui. Acobertar o erro nunca levou ninguém à vitória. Davi que o diga. Davi foi aquele camarada que fez um plano perfeito, entre aspas. Né? Flertou com Betseba, adulterou com Betseba, mas ele bolou um plano que ia dar tudo certo. Eu sempre digo a meus filhos, a mim e a minha esposa, eu comparo o pecado como cartão de crédito. A fatura pode até demorar a chegar, mas chega e você vai ter que pagar. E você vai ter que pagar. Por último, no verso 16, ele fala sobre a soberba da vida. Olha o que ele diz aqui. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, pare um pouquinho aqui. Existem duas facetas sobre o soberbo. Pode ser aquela pessoa que tenta impressionar os outros com o que não tem. Você conhece pessoas que comem mortadela no almoço, mas arrotam peru? Conhece? É o cara que não tem nada, absolutamente nada, mas ele deixa transparecer para todo mundo que ele é rico demais, que ele é bonito demais, que ele é elegante demais, não é? E é isso que João está nos exortando. Ei,
Quem age assim, o amor do Pai não está nele. Porque esse tipo de indivíduo, ou para esse tipo de indivíduo, a soberba é um narcótico. Queridos, existem pessoas que vivem uma vida de fachada. Eu estava ontem lá na minha casa, e uma colega nossa conversando conosco lá, com uma pessoa lá conhecida nossa, não tem nada a ver com a vida dela, né? Assalariada, queridos, deu R$1.000 em um show que vai ter aqui em Campinas, no ingresso. Meu querido, você ganha R$1.500 por mês. Sua família depende disso. Casado, com esposa, e dá R$1.000 em um ingresso para ir assistir um show, para demonstrar que está lá. Soberba da vida. E para esse tipo de pessoa, irmãos, a soberba é um narcótico, pois ele vive alienado, ele vive de forma ilusória, sobre ela mesmo, ele não sabe quem é, e ele não aceita de uma forma honesta quem ele é, verdadeiramente, e tem pessoas assim. Mas há casos também, de pessoas soberbas, que eles sacrificam até a própria integridade, para poder ostentar, que era o caso dessa aqui, né? Poder, posses e honras. Mas há outra face do soberbo, e essa é trágica também. São pessoas que tentam ofuscar os outros com seu brilho. Estou dizendo nada com a igreja aqui do Médici, que eu acredito que aqui não tenha. Mas há pessoas que não concebem na mente dela, que você tenha uma camisa ou uma roupa igual a ela. Não usa um perfume normal ou comum, porque todo mundo tem. O dela tem que ser exclusivo. Isso é soberba da vida, meus irmãos. Porque essa pessoa, ela adora os holofotes. Ela se acha melhor, se acha mais bonita, se acha mais rica, se acha mais importante do que os demais. E João diz, isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de quem, como diz Jamerson, viu a cruz ensanguentada. Não é. Você está me entendendo? Nós já fomos libertos dessas coisas, irmãos. Deus já nos libertou dessas coisas. Você entende quem você é? Você é pó. Você é pó. Eu digo a você, desde que teve esse problema com o pastor Valberto, irmãos, eu não consigo deixar de pensar em Valberto um minuto. Sabe por quê? Porque eu sei que eu poderia estar naquela mesma situação, e você também. É o que nós somos, nós não temos controle, irmão, sobre 1 segundo da nossa vida, sobre 2 segundos da nossa vida. Eu não sei nem se eu vou jantar em casa hoje. Veja como a vida é incerta, não é? E Jesus diz isso, você não pode acrescentar um côvado sequer à sua existência. Quem somos nós, irmãos? Nós não temos poder nem controle sobre nada, não é? Portanto, querido, permita dizer isso aqui. Logo que eu me converti, eu ouvia muito um pastor, sabe? Um determinado pastor. E ele conta num momento lá de uma pregação dele, ele disse que ele se converteu, ele era um simples agricultor. E Deus começou a honrar ele. Ele começou a pregar em alguns eventos da cidade dele, depois em alguns congressos. E ele começou a ficar soberbo. Então o que é que ele fazia? Como as pessoas gostavam muito de tirar foto com ele não tirava mais foto com ninguém. E entrava pelas portas do fundo da igreja e saía também pelas portas do fundo para não cumprimentar ninguém. E ele era cortador de cana há um tempo atrás, antes, né? Ele conta que um dia ele terminou de pregar. E, como sempre, saiu pela porta dos fundos da igreja e ele ia por um beco. E quando ele ia por um beco, uma irmãzinha da igreja, aquelas irmãs bem antigas, com a Bíblia na mão, vinha no sentido contrário e chamou o nome dele. Ele disse, olha irmã, nem vem que eu não tiro foto com ninguém não. Ela disse, não pastor, eu só tenho um recadinho para o senhor. Deus mandou lhe dizer que Frederico ainda está vivo. E se você não descer, você vai voltar de onde Deus lhe tirou. Sabe quem era Frederico?
o jumento que ele colocava as canas que cortava sobre o lombo dele. Deus mandou um recado explícito para ele: baixe a bola. Quando nós empinarmos o nariz, saiba que você é pó. E soberba não deve estar no coração de alguém que é salvo por Jesus Cristo. Vamos concluir? Verso 17, e a gente termina. O verso 17 diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre. O que o escritor sagrado está nos ensinando? No verso de número 17, que nós precisamos olhar para a existência efêmera das pessoas, dos prazeres e dos desejos do mundo. Eu não sei porquê, nós tiramos várias fotos no jantar de casais, e Ritinha fica dizendo: não gostei dessa, não gostei dessa, não gostei dessa, não gostei dessa. Eu digo: minha filha, é 60, a idade, né? Você não tem mais 18. A gravidade está sendo cruel conosco, não é comigo e com você. É 60. É isso que João está dizendo aqui, aí. O mundo passa, beleza física passa, não é? Carro novo fica velho, casa, irmãos, fica gasta, o salito dá, tudo passa, tudo tem prazo de validade. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: se a nossa vida é fixada, interessada, dedicada, totalmente às coisas temporais, ou seja, às coisas passageiras, meu irmão, você vai colher instabilidade. Paulo diz lá em 1 Coríntios 7,31, porque a aparência deste mundo passa. Isso é verdade demais. Como isso é verdade? Permita-me aqui um parênteses. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui para um encontro no 31 BI, 31 Batalhão de Infantaria Motorizada. Se reuniu a turma da gente que antes serviu o exército, né? E uma coisa me chamou a atenção: vários oficiais que serviram conosco, foi também, estão na reserva. E quando eles chegaram lá, todos eles sem exceção, foram ignorados pelos que estão lá hoje. E eu olhando para a cara deles, irmãos, eu digo: meu Deus, as vozes que nos comandavam, as vozes que eram ouvidas, já não são escutadas mais. Você está me entendendo? As insígnias já não valem mais nada, as condecorações não existem mais. E eu ficava olhando para a cara deles, que são meus amigos, mas na realidade existia no rosto de cada um deles decepção. Tipo assim: quem fui eu e quem sou eu hoje? É a realidade da vida, meu querido. Minha mãe trabalhou 35 anos na faculdade de medicina. E quando ela ainda estava lúcida, com cerca de 90 anos, ela dizia, todas as vezes que eu passava com ela no carro, em frente à faculdade de medicina: ninguém aí mais me conhece. Era frustrante para ela isso. Todos nós aqui temos prazo de validade. E as coisas que nós colocamos nos olhos também. O que é que João está dizendo aqui no verso número 17? João contrasta 2 estilos de vida: a vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o tempo. Vamos para o verso 17 e reler. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Passa. Mas ele diz o seguinte: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, irmãos, quem vive encantado pelo mundo não é satisfeito nunca. Com certeza, quando coloca as coisas, né, em primeiro lugar. Deixa eu terminar aqui nessa noite, já está perto. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você: como nós somos privilegiados. Pastor, por quê? Olhe para o verso 17. Porque o cristão, ele sabe que vai permanecer para sempre. Ô irmãos, como isso é maravilhoso. É verdade que o mundo passará,
É verdade, irmãos, que assim como as suas concupiscências, tudo vai passar, tudo tem prazo de validade, mas os salvos, você que está aí, você sabe, primeiro, que existe uma cidade permanente, e nós estamos indo para lá. Hebreus 13:14. Você sabe também que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. Terceiro, nós somos estrangeiros, irmãos. Nós somos peregrinos, irmãos. Nós estamos aqui, na realidade, de passagem. Alguém já disse que os fracos não viveriam por muito tempo. Eu acredito que nem os fortes também. Mas a vida eterna é para os humildes. Você acredita nisso? Gledson, para a gente terminar, Gledson, por favor, Salmo 37:11. Salmo 37:11. Mas os mansos ou os humildes herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Quem são os mansos ou os humildes? Eu creio que seja você. É aquele que, como diz a irmã Francimar, é totalmente dependente de Deus. É aquele que se coloca sempre à disposição. É aquele que serve aos outros. Mas é aquele também que não busca glória para si. Que não busca glória para si. Todas as vezes que alguém lhe elogiar, receba o elogio. Mas entenda dentro do seu coração, tudo é graça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja, queridos, o nome do Senhor.